Olá, meus amores. Hoje nós vamos continuar falando de materiais sintéticos. O que esses materiais ocasionou no planeta e o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Então, nós vamos ver o desenvolvimento do plástico. O plástico é um material que nós precisamos no nosso dia a dia, que nós usamos no nosso dia a dia. É importante? É importante, mas nós precisamos saber lidar com ele, utilizar e saber descartar. Então, vamos lá. O desenvolvimento da ciência e da tecnologia possibilitou o surgimento de novos materiais e produtos para a sociedade, ocasionando a praticidade na vida do ser humano. Então, o plástico é um vilão ou prodígio? Veja bem, o plástico ele está na nossa vida. Se você parar para analisar, ele está em todos os setores da nossa vida. Enquanto ele tem vida útil, beleza, ele está fazendo sua função, a gente está utilizando, a gente está achando bom, está dando nosso conforto. Quebrou, não tem conserto, a gente joga fora. Como a gente vai jogar fora? Por isso é que está se falando, ele é um vilão ou ele é ótimo, é um prodígio, tá? Vamos continuar, vamos ver que a gente vai, que conclusão a gente vai chegar. Então, na segunda metade do século XIX, muitos animais foram mortos e tiveram seus dentes caninos, cascos e chifres transformados em pentes, fivelas, botões, bola de bilhar, entre outros produtos. O elefante, por causa do seu marfim, quase foi dizimado. Então, ali eu tenho um elefante mostrando o marfim. Na hora que o caçador, ele pegava, hoje em dia já está até melhor isso, mas ainda tem a caça dos marfim. Para tirar esse marfim aí, ele mata o animal. Ele arranca o marfim e joga o animal lá. Imagina, imagina. E olha a montanha de marfim que está mostrando aí. Isso é só uma. Imagina quantos animais morreram para ter essa montanha de marfim aí. Então, era uma matança de animal muito grande. Com o aparecimento do plástico, isso amenizou. Não vou dizer para vocês que hoje em dia eles não tiram. Tiram ainda, mas em menor escala, porque o plástico ele entrou na nossa vida e conseguiu suprir alguns lugares, alguns setores, onde o marfim era utilizado. Então, era dos plásticos. Com o crescimento da exploração do petróleo, surge a indústria petroquímica e a era dos plásticos. O plástico é um produto derivado de um recurso não renovável, o petróleo. Porque o petróleo, para gerar esse líquido grosso e viscoso que está no subsolo, ele leva milhões de anos. Então, para formar petróleo de novo, só daqui milhões de anos. Então, não é uma coisa renovável, né? E extremamente importante, por apresentar inúmeras qualidades, como durabilidade, resistência ao calor, leveza, flexibilidade, resistência à corrosão e baixo custo. Isso é o que o plástico tem de bom. Então, muita coisa foi substituída na nossa casa, muito utensílio doméstico foi substituído, muita coisa usada nas máquinas foi substituída. Por quê? Porque tem durabilidade, tem resistência ao calor, tem leveza, tem flexibilidade, resistência à corrosão e baixo custo, tá? Com a finalidade de substituir outros materiais que já estavam se tornando escassos na natureza, como o marfim, o plástico surge como uma alternativa para suprir as necessidades do cotidiano e, logo, tornou-se indispensável para o desenvolvimento de alguns segmentos. Gente, vamos analisar essa situação aí em cima. Eu acho que quem mais gostou do aparecimento do plástico foram os elefantes, com marfim, né? Porque olha só, olha a montanha de marfim de novo ali, e a mocinha até muito bonita, por sinal, mas segurando o marfim e se achando, né? Só que para ela tirar essa foto aí, quantos elefantes morreram? Do lado de cá, nós temos o plástico, que é um derivado do petróleo e que não matou ninguém para aparecer aí, não. Só precisou de uma indústria petroquímica e aí está aí a base para fazer qualquer utensílio de plástico, tá? Bom, nós temos
o plástico em vários setores. Nós temos na saúde, setor automotivo, setor eletroeletrônico, setor têxtil e setor de alimentos. Nós vamos falar cada um desses setores, o que ele traz de vantagem com o uso do plástico. Então, a primeiro aí é a saúde, usado em seringas de plásticos, catéteres, bolsas de soro, próteses e tantos outros materiais que não eram descartados. Percebe-se o quanto seu uso impactou na prevenção da contaminação. Gente, vamos parar um pouquinho aqui, nós vamos analisar uma coisa. Antigamente, quando não tinha o plástico, a seringa era de vidro, tudo era usado, todos os remédios, todos os tratamentos, eles tinham vidros, eram vidros. Só que esses vidros tinham que ser esterilizados cotidianamente, toda hora, todo instante. Os outros tinham que ser lavado, esterilizado. E, às vezes, essa esterilização não ficava lá grande coisa. Então, a contaminação era grande. Com o aparecimento do plástico, foi possível fazer seringas de plástico, é descartado, joga fora. Antigamente, vidro não, esterilizava e usava de novo. Agora, pode jogar fora. Então, os catéteres, quando a gente toma o soro, catéter é aquela injeçãozinha que vai no soro, e aí tirou, joga fora. Tanto é que a enfermeira tirou, ela joga mesmo na hora fora. O soro, o saquinho do soro, que antes era vidro também, agora é um plastiquinho. Esse plastiquinho acabou, não é reutilizado, jogado fora. As próteses aí está mostrando perna, mas braço também é utilizado e ficou muito mais leve, porque antigamente era metal. E o metal é muito mais pesado. Hoje em dia é possível se fazer com o plástico, um plástico bem resistente, adaptado para isso. Ficou mais fácil para as pessoas que utilizam as próteses. Tá certo, gente? Agora nós vamos falar do setor automotivo. Ali nós temos um tanque de gasolina, usado na fabricação de tanque de combustível, mais resistente e seguro, e para-choque com maior capacidade de absorção de impacto e menos corrosivo. Gente, é claro que se eu encho esse meu tanque com gasolina, com óleo diesel, com álcool, eles são corrosivos. E a troca para o plástico, um plástico resistente, ficou melhor para a durabilidade do tanque. E os para-choque, né? Bateu, quebrou, põe outro, tira ali, põe outro, ficou muito mais prático. Agora, o setor de eletroeletrônico. Ali nós temos geladeira, máquina de lavar, televisão. Com o aparecimento do plástico, revolucionou. Diminuiu de tamanho, ficou mais leve, também descartável, quebrou, joga fora. Possibilitou mobilidades, levar para cá, para lá, ficou mais fácil e garantiu acessibilidade com aparelhos mais leves, mais práticos e mais eficientes. Tá? Setor têxtil, usado em vestuário resistente com criação ilimitada. Gente, tecido sintético. A grande maioria dos tecidos hoje em dia é tecido sintético, que é aquele que põe o fio plástico, ou pressiona ou tece numa máquina, mas o fio já veio de um plástico. Veio de uma garrafa PET, por exemplo, tá? Então, aí, ó, tá mostrando roupas e o cabide, que também é de plástico. Setor de alimentos é o que mais tem plásticos. Se você parar para analisar, tudo que é embalagem é plástico. Olha lá. Utilizado em embalagens que protegem os alimentos no transporte até o seu consumo, prolongando a vida útil do alimento, evitando a contaminação e o desperdício. Hoje em dia, a gente vai no mercado, é tudo embalagenzinha separada, tudo plastiquinho moldado para caber aquele alimento. Ótimo, maravilha. Só precisa tomar cuidado, você vai descartar isso, tá? O ponto de atenção quanto ao uso do plástico em tantos setores está na sua durabilidade, que se tornou um problema muito grande quando pensamos em seu descarte. A degradação completa de alguns tipos de plástico pode levar mais de 500 anos, gente do céu, o que é uma agressão para o meio ambiente. Já pensou você jogar um plastiquinho fora e levar 500 anos para dissolver? Dá uma olhada. Olha, uma baleia
que morreu por ter comido muito plástico. Olha o corpo dela cheio de plástico, ela se enroscou nos plásticos. É claro que aí o pessoal jogou mais, né? Mas ela morreu por causa disso. Então precisa tomar muito cuidado. Olha a praia, gente. Olha a praia. Como que você vai numa praia desse jeito? Culpa disso é a gente, né? Que joga esse lixo no mar. Tem que tomar muito cuidado. Então, aí, olha só. Está mostrando a degradação de um plástico. Olha lá em cima. Um plástico tradicional, quanto tempo ele leva para dissolver, desmanchar? A gente jogou fora lá no primeiro dia, ele está daquele jeito. Ó, 100 dias depois, como que ele está? O tradicional ali. Não dissolveu nada, 100 dias. Ele vai levar 500 anos para dissolver. É claro, quanto mais finos, menos tempo leva, mas é muito tempo mesmo assim. E o biodegradável, você jogou lá em 1 minuto, com 2 minutos ele desmancha, porque é só molhar. Molhou, ele já desmancha, tá? Então, vamos lá. Isso seria uma solução? Não, isso é uma solução. A solução sustentável para este problema pode estar na utilização do plástico biodegradável, produzido com materiais naturais, como milho, beterraba, mandioca, arroz, trigo, urucum, babaçu, etc. Além de óleo de semente de linhaça, palma, soja, entre outros. Os fragmentos destes produtos naturais, quando em contato com o solo, são consumidos por micro-organismos como fonte de alimento e energia, em um período muito menor se comparado ao do plástico convencional. Então, na hora que você joga o plástico biodegradável, as próprias bactérias do solo ou as bactérias da água, depende de onde ele foi jogado, ela vai comer aquele plástico que é biodegradável e ele vai automaticamente desaparecer, tá? Este amigo do ambiente, o plástico biodegradável, vem sendo pesquisado em grande escala e muitos produtos já estão sendo comercializados. Devido a essa nova tecnologia, alguns ainda necessitam de ajuste, como as sacolinhas de supermercados. Alguns exemplos de plásticos biodegradáveis. Nós temos os plásticos PLA, que é o plástico de poliácido láctico, e cogumelos e plástico de leite. Então, são 3 tipos de materiais que podem ser usados para fazer o plástico biodegradável. Então, nós vamos falar um por um para vocês entenderem melhor como é feito esse plástico biodegradável, tá? O primeiro que nós vamos falar aí é o plástico PLA, que é o plástico de poliácido láctico, obtido através da fermentação realizada por bactérias, utilizando como substrato o amido, que é um carboidrato, que vem do milho, da beterraba e mandioca. Pode ser utilizado na produção de sacolas plásticas, tampas de garrafa, talheres e outros objetos. Gente, tem muito cientista maravilhoso preocupado com o meio ambiente que está procurando uma solução para o plástico. E essa é uma das soluções. Vai fazer uma sacolinha biodegradável, vai jogar no ambiente, ela vai sumir, que as bactérias vão pegar ela, tá? O outro seria o cogumelo, sintetizado com as raízes, que se desenvolve sobre as folhas mortas, humus e outros detritos, originando materiais de diferentes texturas, flexibilidades e boa durabilidade. A desvantagem de seu uso é o custo elevado. Gente, o cogumelo, ele só aparece na natureza quando a árvore ela começa a ficar doente. O cogumelo é um fungo e ele aparece nas raízes das árvores, no tronco das árvores, ou próximo a essa árvore, porque a raiz ela está bem longe, então próximo da árvore ele vai estar. E ele é produzido justamente para fazer a decomposição dessa árvore. E aí, um cientista maravilhoso, que eu não sei o nome, mas a gente pode até pesquisar e descobriu que o cogumelo pode ser feito, a sacolinha plástica, das raízes desse cogumelo. E aí, depois joga-se fora e ele vai para a natureza e volta para o solo, até como fertilidade. É interessante mesmo, tá? Só que fica caro para fazer, mas de qualquer maneira é uma solução. Depois nós temos o plástico do leite. Esse, gente, interessante. Dá até para a gente fazer uma atividade prática, quem sabe futuramente a gente faz.
Plástico do leite, feito a partir da caseína, proteína presente no leite. Protege o alimento da ação antioxidante e pode ser dissolvido junto com o alimento em água quente. É fazer um plástico do leite mesmo, do leite fermentado. E já é utilizado aí fora, só que, é claro, aí é uma maneira artesanal de fazer, né? Está mostrando lá, ó. Primeiro, o material, que é o leite, o vinagre e água, né? Depois o leite é aquecido, aí já vai passar o soro, vai aparecer o soro junto, coa, e aí vai a parte sólida que vai ser feito o alimento biodegradável, o brinquedo, a sacolinha ou qualquer outra coisa assim, tá? Aí nós temos as atividades que vocês vão fazer. Então, olha lá. Por que é necessário para a sociedade o desenvolvimento de novos materiais? Gente, a sociedade, para a sociedade, foi muito prático o aparecimento dos plásticos. Teve um desenvolvimento, uma evolução, porque o plástico entrou em tudo. Na nossa casa, no hospital, no carro. Facilitou a vida de muita gente, da gente também, tá? Então, o que é o principal? Ele deu a facilidade, a praticidade na vida do ser humano. A segunda, em sua opinião, a produção dos plásticos apresenta um avanço científico e tecnológico? Comente. Gente, o plástico ele é um produto derivado do petróleo que não é renovável, isso a gente sabe, não é renovável. E a qualidade é boa porque ele tem durabilidade, resistência ao calor, leveza, flexibilidade e resistência à corrosão a baixo custo. Então, ele é importante. Ele é importante. É um avanço científico e tecnológico, tá? Aí você pode dar o seu comentário pessoal. Terceira, quais são os problemas ambientais que enfrentamos hoje devido ao descarte incorreto dos plásticos? Gente, o acúmulo de lixo, né? Porque o plástico ele leva até 500 anos para se dissolver. Se ele leva 500 anos para se dissolver e todo dia a gente joga plástico no lixo, como é que vai ser a montanha de plástico aí na natureza? Ele vai estar no mar, ele vai estar nas florestas, ele vai estar em tudo que é lugar, porque é muito plástico, tá? Então, é uma agressão ao meio ambiente. É o principal problema ambiental, tá? 4. Antes da era dos plásticos, existiam problemas ambientais? Gente, antes da era dos plásticos, lembrem que os animais eram mortos para arrancar os marfim, né? Muitos entraram em extinção por causa disso. Então, eram os marfins, os cascos, os chifres, eles eram transformados em pente, fivela, botões, bola de bilhar, entre outros produtos. Então, o problema ambiental era o caçador, ele pegava os animais, ele arrancava essas partes, deixava o animal lá, porque não interessava para ele o animal, era só o marfim, ou só o chifre, ou só o casco, e aí o problema gerava um problema também ambiental, tá bom? Gente, eu espero ter ajudado vocês. Eu acredito que o papo foi muito legal e a gente se vê. Beijo, até a próxima!